Gente, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca Yud. Eu sei que é muito difícil encontrar questões da Banca Yud. Na internet, quase lugar nenhum tem, nem site famoso de questões. Então, eu peço a vocês, se forem fazer prova da Banca Yud, mande aqui no e-mail pra gente. Vou deixar o e-mail aqui na descrição. Essa prova aqui, quem mandou pra mim foi a Silva Letícia. Muito obrigado, Silvia. Faça que nem ela, pra gente fazer um banco de dados de questões para ajudar todo mundo a fazer a prova dessa banca. Do mesmo jeito que a Silva mandou essa prova aqui e agora vai estar te ajudando, mande sua prova para ajudar outras pessoas também. E o assunto de hoje será português. Serão questões resolvidas e comentadas de português. Caiu agora em 2019 e agora no finalzinho do ano. Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana aqui a gente tem muitas questões comentadas, dicas de concurso e muito mais. Então vamos direto agora para a questão número 1. Número 1. Quando reagimos diante das injustiças? A palavra destacada acima pertence a qual classificação do processo de formação das palavras? Letra A, redução. B, prefixação. C, composição. D, sufixação. Gente, aqui, a questão está falando sobre a derivação prefixal, ou seja, a prefixação, que resulta do acréscimo de um prefixo no início da palavra primitiva, que tem o seu significado alterado por conta disso. Um exemplo seria ler. A gente põe reler, colocou o re no início, e isso é um prefixo. Igual a palavra primitiva capaz. Se colocar um in, fica incapaz. Esse in já mudou a palavra. Esse é um prefixo. Exatamente aí que a questão pediu. A palavra destacada injustiça é composta da palavra primitiva justiça e um prefixo in, que mudou a palavra justiça, virou a injustiça. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra B. Se o acréscimo fosse no finalzinho da palavra, seria o quê? Uma sufixação, que nem a letra D está falando aí sobre o sufixo. Mas aí teria que ser no final da palavra e não no início. Um exemplo seria papel. Você coloca papel viraria papelaria. Esse finalzinho depois de papel, aria, é o nosso sufixo. Outro exemplo seria riso, que a gente pode transformar ele em risonho. Viu? Coloquei um nó no final. Riso, risonho. Se é no final, é um sufixo, então seria uma sufixação. Se é no início, que nem injustiça, é um prefixo, seria a prefixação. Nosso gabarito então é a letra B. 2. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de palavras separada corretamente. Essa questão aqui até que é bem facinha, porque os dois R's, quando tiver uma palavra com dois R, a separação da sílaba dela, cada R fica em uma sílaba. Então, com isso, já sabíamos que a letra B e D estão erradas, porque na letra B tem guerra, tinha que ser guer, ou seja, um R tinha que estar com guer e o outro ra, não fica os dois juntos. E morreram a mesma coisa, mor-ré. Ou seja, um R em cada sílaba. A gente separa, não fica dois R juntos. Só sabendo disso, você já eliminou a letra B e a letra D. Já na letra A, o erro está no N de bastante. Tan. O N tinha que ficar com tan. Geralmente, para ficar mais fácil de decorar, guarde que a vogal vai ficar junto com a consoante. Não vai ter igual tá aí NT, duas consoantes juntas, não. Uma consoante vai estar junto com essa vogal. De olhar aí, ó. O bas está tudo junto. Uma vogal, uma consoante, depois uma vogal, depois uma consoante. O tá, uma consoante, depois uma vogal. E o N seria a próxima consoante. E o T, uma vogal, uma consoante. Então, sempre vai estar juntinho assim, uma vogal, uma consoante. Essa é uma dica. Então, nosso gabarito aqui seria a letra C. Muitos homens não sabem que a paz se estabeleceu de uma vez por todas e para sempre.
As palavras destacadas acima são classificadas como letra A, adjetivo, pronome, verbo. B, substantivo, verbo, advérbio de tempo. C, substantivo, artigo, advérbio de intensidade. D, adjetivo, verbo, advérbio de modo. Lá, gente, ó, essa questão aqui não tá difícil também não. A gente só tem que saber o significado de substantivo, verbo e advérbio. O substantivo é o que nomeia os seres em geral. É o caso do homem. Homem é o nome do humano masculino, ou seja, está nomeando humano masculino. Verbo é toda palavra que indica ação. Estado, o fenômeno da natureza. É o caso do sabem, verbo saber, estado de sabedoria. E o advérbio é algo que modifica o verbo. Sempre está modificando a duração do verbo saber, ou seja, modificando o seu tempo. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Substantivo, verbo e advérbio de tempo. 4. Analise as afirmativas a seguir sobre o discurso indireto. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O narrador permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. É sempre feito na terceira pessoa. As falas das personagens são apresentadas pelo narrador, sendo ele o responsável por falar na vez da personagem. É introduzido por verbos de elocução, que anuncia o discurso. Discurso indireto é definido como registro da fala da personagem sob a influência por parte do narrador. Nesse tipo de discurso, os tempos verbais são modificados para que haja entendimento quanto à pessoa que fala. Além disso, costuma-se citar o nome de quem proferiu a fala ou fazer algum tipo de referência. Então, apenas a primeira afirmativa que está errada, as outras todas são verdadeiras, porque as falas dos personagens são apresentadas pelo narrador como a terceira afirmação e fala. Então, a primeira está errada, porque o narrador não permite que os personagens se exprimam livremente. É o próprio narrador que vai apresentar essas falas. Por isso que a primeira está errada e as outras são todas certas. No discurso indireto é sempre feito na terceira pessoa, as falas são feitas pelo narrador e é introduzida por verbos de elocução que anuncia o discurso. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Número 5. Na tirinha abaixo, no primeiro quadrinho, a vírgula foi utilizada para separar letra A, um sujeito, B, um vocativo, C, um aposto, D, um adjunto adverbial. Vocativo é um termo que indica o chamamento, uma invocação, uma interpelação de uma pessoa. Essa pessoa pode ser real ou fictícia. Geralmente, ele é isolado por vírgulas quando a pausa for curta, ou por ponto de exclamação, interrogação ou reticência quando a pausa for longa. A vírgula do primeiro quadrinho aí foi separada a palavra pai, ou seja, está invocando seu pai. Invocação de pai, e pai é um vocativo curto, então foi separado por vírgula, não por exclamação. Então, nossa gabarito aqui seria a letra B. 6. Assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado. Letra A. Conversavam na varanda o avô e os netos. É um sujeito composto. B. Vive-se bem nessa cidade praiana. É um sujeito indeterminado. C. Não existe violência neste país. É um sujeito inexistente. D. Terminamos o trabalho muito cedo. É um sujeito aqui oculto. Vamos lá, gente, aqui, ó. Para saber o sujeito, basta perguntar o verbo quem. Vamos ver na prática
na prática como funciona. Na letra A, o verbo é conversavam. Então, perguntamos quem conversavam. A resposta é o avô e os netos, ou seja, temos aí um sujeito composto, porque o primeiro sujeito seria o avô e o segundo seria os netos. Na letra B, o verbo é vive-se. Então vamos perguntar a mesma pergunta: quem vive-se? Não temos a resposta aqui. Quando a resposta não está na frase, o sujeito é indeterminado. Letra C. Não existe. É sinônimo de inexistente. Porém, isso aí é só para te distrair e fazer você errar a questão. Porque não pediu nada de sinônimo aqui na prova. Não existe, realmente é inexistente. Mas ele está querendo saber sobre o sujeito. E para saber o sujeito, é só fazer a mesma pergunta que a gente sempre faz. Quem não existe? A resposta é a violência. Então a violência é o nosso sujeito. E a alternativa C é o nosso gabarito. Por quê? A questão está querendo saber a errada. E não temos sujeito inexistente aqui, porque tem o sujeito que é a violência. Então ele não é inexistente. E na letra D, porque a letra D não está errada. Se a letra C está certa, a letra D tem que estar errada. Verbo, terminamos. Vamos perguntar quem terminamos? A resposta, nós terminamos. Sujeito oculto, pois não está na frase, porém sabemos quem ele é. Nós. Nosso gabarito aqui então é a letra C. 7. Indique a única frase que não tem verbo de ligação. Letra A. Aquele dia estava muito chuvoso. B. A criança andava pelo parque. C. O diretor anda preocupado. D. A festa continuou tumultuada. Vamos lá, gente, ó. Verbo de ligação ou verbos copulativos não indicam ação, e sim o estado do sujeito. Estes verbos fazem a ligação entre dois termos, o sujeito e suas características. Existem vários tipos de verbos de ligação: é o ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, ficar, encontrar-se, viver e assim por diante. Então a gente está querendo saber qual dessas alternativas aí tem um verbo que faz ação. Por quê? Ela está querendo a única que não é de ligação. Então, está querendo aqui tem um verbo que tem ação. Bom, aquele dia estava. É só o como o dia estava. Não tem uma ação. O dia não está fazendo nada. Mas a criança andava pelo parque. Se ela andava, ela está fazendo uma ação de andar. Então, nossa apareceria a letra B. Vamos ver as próximas. O diretor anda preocupado, mas o diretor não está fazendo nada. Ele não está cometendo uma ação. Esse andar aí, a maneira que ele está. E a letra D, a festa continuou tumultuada. A festa tumultuou alguém? A festa fazendo alguma ação? Não. Então, uma única que tem ação é a letra B. A criança andava, ou seja, a criança está andando, está fazendo uma ação agora. Então não é um verbo de ligação nesse caso, apesar do andar estar nessa listinha que eu coloquei de verbo de ligação aí na tela para vocês. Nosso gabarito aqui é a letra B. 8. O som dos violões à beira da fogueira era tocado pelos moradores da fazenda. O termo destacado é letra A, objeto direto, B, agente da passiva, C, sujeito, D, complemento verbal. Ó, o agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de uma preposição. O pelos que está aí marcado aí na questão está indicando quem faz a ação de tocar. E o pelo também é uma preposição, pois é a junção da preposição per mais o artigo o virou pelo. Então, se o pelo está indicando quem faz uma ação e o pelo também é uma preposição, então o nosso gabarito só pode ser a letra B, é um agente da passiva. 9. A palavra século tem acento gráfico pela mesma regra que letra A, trégua.
B, quilômetro. C, também. D, decência. A gente aqui. Século é uma palavra proparoxítona. Palavras proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba como símbolo tônica, ou seja, o lugar que está o acento. Segundo as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ou seja, é por isso que século tem acento. Então a gente tem que saber que procurar uma próxima palavra que seja proparoxítona. Para ser proparoxítona, tem que lembrar que o acento tem que estar na antepenúltima sílaba, que não é o caso da letra A, está na penúltima. É o caso da letra B, está na antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba contando de trás para frente. Também não é na terceira sílaba de contando de trás para frente. E nem decência, na decência está na segunda. Ou seja, a única que está na terceira sílaba contando de trás para frente é a letra B, então é uma proparoxítona. E todas proparoxítonas são acentuadas. Gabarito letra B. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!